programa Oração da Meia-Noite. Estou aqui na qualidade de servo do Senhor Jesus para vos anunciar a boa notícia. Aquilo que você de repente espera tanto ouvir e ainda não ouviu, mas ouvirá em nome de Cristo. A notícia boa é que se você está doente, você pode ser curado. Se você está cativo, preso a alguma situação, você pode ser liberto. Se você está sendo vítima de alguma maldição, você pode ser livre desta maldição pelo poder de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Você de repente estava desesperançado, pode passar a ter esperança a partir de agora. Você estava sem forças, tenha certeza que o Senhor Jesus te dará forças. É sim. Eu quero ler uma palavra com você. Essa palavra está contida no livro, ou seja, no Evangelho segundo a narração de São João, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo que diz assim. A partir do primeiro versículo que diz, vamos ler. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Claro que eles estavam aqui tentando testar o Senhor Jesus, tentando colocá-lo em uma situação de contrariedade, ou seja, ele bater de frente com a lei divina e também com a lei dos homens e ser apedrejado. Eles estavam encontrando ocasião aqui, buscando uma ocasião contra o Senhor Jesus. Mas o assunto em questão, que quero enfatizar, não é esse. Continuando a leitura. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ou seja, ninguém te condenou? A pergunta, né? Ele fez uma pergunta. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te em paz. Ou seja, vai-te e não peques mais. Observem aí o que ele quis dizer com tudo isso. O Senhor Jesus era o único aqui que podia condenar aquela mulher. Era o único que podia condená-la ao apedrejamento. Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E a pergunta que ele fez a ela, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Ou seja, se ele pode te condenar e não está determinado a isso, é porque ele está te dando uma chance. O Senhor Jesus veio na dispensação que veio para salvar. A vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo foi para salvar e não para condenar. Por isso, ele não leva em conta o erro. Ele leva em conta a fé e a sujeição que a pessoa apresenta a ele. Se você sujeitar-se ao Senhor Jesus, ele vai te perdoar. Se você chamar por ele, ele vai te perdoar. Aqueles homens levaram aquela mulher até o Senhor Jesus para encontrar a ocasião de acusá-lo. Mas o Senhor Jesus Cristo, provando o seu poder, a sua força, o seu poder de salvar e perdoar, efetuou mais um salvamento. Salvou aquela mulher, livrando-a do apedrejamento, da condenação efetuada por homens perversos. O juízo que o Senhor Jesus faz é diferente do juízo dos homens. O olhar de Cristo vai sempre ser diferente, porque ele não veio para condenar. Isso não significa que ele vai aprovar o erro de ninguém. Tanto é que no final ele diz, vai-te e não peques mais. Ou seja, estou te dando uma oportunidade, assim
como também dá a todos que se achegam a ele ou a todos que são postos diante dele. Assim como ele perdoou aquela mulher, dando-lhe uma nova oportunidade, praticamente devolvendo-lhe a vida, assim também ele devolve a você, amado, amada. Cada pessoa que me vê, que me ouve, que me assiste agora, ele devolve a você a oportunidade de ser feliz. Ele devolve a você a oportunidade de ter uma vida abençoada. Nem ele te condena, porque se ele quisesse, ele faria assim. E não teria ninguém que impedisse, ou seja, que pudesse impedir o juízo, o decreto de Cristo, porque ele tem poder para condenar, assim como tem poder para salvar. Mas como ele veio primeiro para salvar, então ele não pegou a culpa daquela mulher e lançou contra ela. Ele a perdoou, ele a absolveu. Cristo quer absolver você de culpas, de pecados, de situações que ainda pesam e que ainda colocam você cercado por pessoas com pedras nas mãos com o fim de destruir você. Pecados que você cometeu, que te envergonham, que te colocam em situação de constrangimento e que te fazem sofrer amargamente. O Senhor Jesus pode livrar você disso aí. Tenham certeza disso. Cada pessoa se coloque diante dele. O juízo de Cristo é o melhor, porque se você for se colocar nas mãos dos homens, eles não resolverão. Os homens não têm misericórdia. Os homens não têm compaixão. O Senhor Jesus Cristo tem compaixão. Ele teve e tem. Certa vez o rei Davi cometeu um pecado contra Deus. Deus permitiu que ele ficasse em uma situação de maus bocados, onde o reino dele foi prejudicado, atingido por uma praga. Deus enviou um anjo para efetuar aquele juízo, aquela sentença. E quando o anjo começou a matar os homens de Israel, os homens que estavam sob o comando de Davi, ou seja, antes dessa punição acontecer, o Senhor perguntou a Davi se ele queria ser punido pelos homens ou por Deus. E Davi disse, eu prefiro ser punido por Deus, porque Deus tem misericórdia. Ou seja, os homens não. Prefira passar pelo juízo divino, prefira passar pela balança de Deus, pelo juízo de Deus. Por mais severa que seja, por mais severo que ele seja, ele vai ter misericórdia. Ele é justo, sim, ele cobra, ele exige de você uma responsabilidade, mas ele não tem o prazer em lhe ver sofrer, ele não tem prazer em lhe destruir. Deus não é sádico. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então, se você está sofrendo vítima de uma culpa cometida por você, você cometeu essa culpa, e essa culpa lhe coloca para baixo, lhe condena, você se sente humilhado, ou você se sente oprimido, você tem vergonha de encarar as pessoas, o Senhor Jesus Cristo te perdoa. Tenha certeza disto. Se nem teu pai e tua mãe teve poder ou capacidade de te perdoar, o Senhor Jesus te perdoa. Apele para Ele, que Ele não vai deixar te apedrejarem. Ele vai te livrar e vai te conduzir a uma boa conduta, dizendo, vai, mas não erre de novo. Não faça da graça uma brincadeira. Não zombe da graça. Não zombe da misericórdia. Se ela lhe foi conferida, se ela lhe foi dada, acredito que sim, não trate como brincadeira. A graça, a oportunidade de se redimir, não é uma brincadeira. Não obstante ser longânima, não obstante Deus ser longânimo, não brinque com a oportunidade. Você está sendo absolvido, você está recebendo uma chance, não brinque com ela. Abrace essa chance com todas as suas forças e renove-se, recomponha-se, refaça seus passos, melhore a sua forma de agir e seja abençoado. Eu quero fazer a oração com você e por você, mas quero chamar a sua atenção. Pegue sua água. Não deixe de crer na atitude, por mais simples que pareça. A água, ela será uma condutora, um veículo a transportar o poder de Cristo para seu organismo. Quando você tomar desta água, o poder de Cristo estará em sua vida. Pegue sua água, se prepare, que chegou o tão esperado momento, a hora da oração. A hora da oração, fazendo jus ao título Oração da Meia-Noite.
A palavra é para dar um norte a você, para dar um entendimento, para levar você para um arrependimento, fazer você acreditar que você precisa se redimir. Mas a oração é que vai fechar com chave de ouro, é que vai bater o martelo, dando o veredito de Cristo na sua vida e não dos homens. O veredito de Cristo perdoa, liberta, dá uma nova oportunidade. O veredito dos homens condena, apedreja, destrói. Oremos agora. Senhor Jesus, confiando no teu veredito, confiando no teu olhar, na tua misericórdia, na tua compaixão, confiando, Senhor, que o Senhor, mesmo com o poder de nos destruir, não o fez. Mesmo com o poder de nos condenar, não o fez. Veio com a finalidade de nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus. Graças te damos, Deus vivo, por Cristo. E graças te damos, Senhor Jesus, porque tu és bom, misericordioso, compassivo, benevolente. O Senhor faz jus ao título que recebestes, nosso Salvador, porque tem misericórdia, porque não tem prazer em nos ver sofrer e nem nos ver humilhados. O Senhor tem prazer em nos ver felizes, em nos ver conhecendo tua vontade, em nos ver praticando tua vontade, aplicando-nos no caminho que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Senhor Jesus. Tenha compaixão daqueles que agora me assistem e que oram comigo, precisando de socorro, de perdão, de tua misericórdia. Estende tuas mãos, tira o peso, tira, Senhor Jesus, a culpa que de algum modo oprime e tira o sono deste homem, desta mulher. Que ele não fique sem culpa, ou seja, isento da responsabilidade. Não, Senhor. Que ele seja, assim, desimpedido desta culpa que o bloqueia e siga a sua vida com o compromisso de acertar a partir de agora. Aquela mulher não foi por ti, Senhor Jesus, instruída a errar. O Senhor disse a ela, vai e não peques mais. O Senhor não foi conivente ao erro dela. Também não é conivente com o nosso erro. Então, Senhor Jesus, abençoe estes homens e mulheres, estes jovens e crianças. Abençoe cada vida que pede teu perdão. Tenha misericórdia e perdoa, Senhor. Porque sem o teu perdão nada, absolutamente, podemos alcançar da parte de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, graça e força de compreensão, longanimidade, porque tu és longânimo. Bendito és, Senhor Jesus. Na autoridade de teu nome eu abençoo esta água. A água que cada pessoa empunha e apresenta está abençoada e consagrada no nome do Senhor Jesus. Todo mal seja retirado da vida de cada pessoa. Que cada pessoa possa sentir o alívio e o peso que lhe sobrecarregava seja eliminado de seus ombros. A culpa, a seta do mal, o dedo que apontava para você, dizendo que você não teria mais chance, não terá mais o poder de colocar você em condição de sentença, em condição de desgraça, em condição de sofrimento. Porque o Senhor Jesus eliminou a força e eliminou o poder e o argumento dos que queriam te ver destruído. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Tome sua água consagrada, seja cometido do poder e da graça de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Como você se sente agora? Você está bem? Você sentiu-se aliviado da culpa, do peso, da acusação, do dedo condenativo que apontava para você? Não é porque Cristo está apoiando o erro que você cometeu. Cristo não apoia ações. Cristo apoia agentes. Ações são as ações, ou seja, a prática, as práticas das pessoas. Agentes, aqueles que praticam. Cristo apoia aqueles, não que praticam o erro, mas aqueles que se arrependem e se retratam do erro que praticavam. Se redimem com Deus e com o próximo. Retrate-se com Deus e com o seu próximo. Seja cristocêntrico e até a próxima, se Ele nos permitir.